Vamos falar de São Beethoven. O quê? São Beethoven? Não sou eu que estou dizendo. Nós não vamos discutir aqui o talento de Beethoven inegável, nós não vamos discutir a importância que ele tem para o meio musical, para os outros compositores que vieram depois dele. Não, a questão que a gente vai analisar aqui é como Beethoven foi encarado basicamente como um objeto sagrado, como um santo do meio musical a partir do romantismo. Claro que santo é um termo exagerado. No entanto, eu não estou aqui inventando esse termo. Esse termo foi utilizado por muitas pessoas, por muitos compositores e amantes da música durante o romantismo musical. No entanto, essa adoração à figura de Beethoven não foi um processo simples. Ele foi um processo cheio de idas e vindas, mesmo durante a vida do compositor. Em primeiro lugar, Beethoven começa uma carreira musical em Viena muito ligado à aristocracia local. A burguesia da cidade basicamente desconhecia Beethoven pelos anos de 1790, quando ele chega na capital. Então, ele era um compositor muito exclusivo de um determinado setor da sociedade. Obviamente, ao longo do tempo, Beethoven vai ser cada vez mais conhecido pela burguesia. Mas mesmo assim, essa relação passa por altos e baixos. Mesmo a convivência com a aristocracia não é uma questão constante na vida de Beethoven. Ela também vai sofrer variações ao longo do tempo. Beethoven, na verdade, é um compositor que chega ao fim da vida quase abandonado por aquele ciclo que ele começou. Isso não significa que Beethoven chegou ao fim da vida como um desconhecido. Não, muito pelo contrário. Ele foi um compositor cada vez mais conhecido. Mas o seu ciclo íntimo foi se diminuindo cada vez mais. Este círculo era composto basicamente de amigos muito próximos e de conhecedores musicais, ou seja, pessoas do meio musical. Isso não impedia que Beethoven fosse visto como uma espécie de ídolo praticamente sagrado para determinadas pessoas da sociedade. Aí começa uma etapa interessante da vida de Beethoven, porque ele passa a ser frequentado muitas vezes por verdadeiros peregrinos da música. Muitas pessoas queriam conhecer aonde ele morava, como ele morava, o que fazia. Entre esses peregrinos, conta-se Rossini e muito provavelmente o próprio Schubert. E mesmo após o falecimento de Beethoven, essa peregrinação à sua residência não terminou. Isso pode ser visto através da história de um compositor francês, compositor e crítico francês chamado Antoine Elvard, que empreendeu uma visita à casa de Beethoven alguns anos após a morte do compositor. Ele faz um relato de como as pessoas se comportavam basicamente como se estivessem em um ambiente sagrado, e acaba revelando o seu próprio comportamento no local. Preste atenção no que ele diz. Com a ajuda de um pequeno canivete, cortei um pedaço do corrimão de madeira da escada, um outro fragmento do cravo de estudos de Beethoven, uma corda do mesmo instrumento, uma lasca da caixa de carvalho de seu órgão e, enfim, um bom pedaço do batente da janela de seu quarto de trabalho. Este tipo de comportamento nos dá a dimensão que a figura de Beethoven tomou para esses amantes da música durante o período. No entanto, uma visita em especial é muito curiosa e merece a nossa atenção. Trata-se da suposta visita inventada de Richard Wagner a Beethoven, que ele relata em um de seus escritos. Neste escrito, conta-nos Wagner que ele havia empreendido uma viagem para encontrar Beethoven. Nesta viagem, ele acaba conhecendo um inglês que também está indo conhecer Beethoven. Só que Wagner percebe que esse inglês vai atrás de Beethoven apenas como uma mera curiosidade, enquanto ele vai como um verdadeiro peregrino. O texto é lotado de referências religiosas, como esta aqui. Beethoven existia e vivia em Viena, em condição aproximadamente semelhante à minha. A partir daí, não tive mais um único instante de descanso. Todos os meus pensamentos,
Todos os meus desejos eram dirigidos a um único objetivo: ver Beethoven. Nenhum muçulmano jamais empreendeu uma peregrinação ao túmulo do profeta com mais fé nem ardor do que me inspirava o meu projeto. A relação própria que Beethoven estabelece com Wagner assim que ele conhece o mestre é uma relação basicamente entre o sacerdote e o futuro profeta musical. Nessa história, Wagner acaba recebendo de Beethoven inclusive uma espécie de confissão que ele havia feito baseado em sua nona sinfonia. Ou seja, a sua intenção de elevar a música dramática, o que seria o que Wagner faria a partir de então. Assim nós podemos ver que tanto para o público quanto para o compositor, Beethoven vai se tornando cada vez mais uma figura sagrada do meio musical. Até então, nenhum compositor havia se elevado a essas altas esferas que Beethoven se elevou. Isso indica, portanto, uma profunda mudança dentro do discurso musical entre o período clássico e o período romântico. Então é isso, pessoal. Continue com a gente, se inscreva no canal, comente, participe da nossa página no Facebook, acesse nosso site, nosso Instagram. O Música e Sociedade é feito para você. Até mais! Fim, um bom pedaço do batente da janela de seu quarto de trabalho.